Olá pessoal, esse é o programa Ser Docente, da Seção Sindical dos Docentes da UFR, do UFRR, e eu sou o professor Paulo Marotti, faço parte da diretoria da SESDUF, gestão 2023-2025, eu sou o secretário-geral e nós estamos tocando esse programa e dentro de um projeto de comunicação da SESDUF. Nós estamos começando um projeto dentro do programa Ser Docente, que é trazer os ex-presidentes da SESDUF para falar um pouco da sua gestão, né? Como foi, como trabalhou na sua gestão. Aproveito aqui e apresento o Éder, que é funcionário da SESDUF, está como bolsista do projeto. Fale um pouco aí, Éder. Olá pessoal. E também trazemos aqui o professor Roberto Câmara, que foi ex-presidente e que vai ser o nosso entrevistado. Olá pessoal, bem-vindos ao programa. Então eu já peço para o Éder começar as perguntas ao professor Roberto. Vamos lá, Éder. Bom, professor, fala para o pessoal quem é o professor Roberto, onde é que o professor Roberto trabalha, o que é que o professor Roberto faz, em que ano o professor também assumiu a presidência participou da gestão da SESDUF, né? E quais foram os fatos políticos importantes desses períodos. Ok, Éder, obrigado pela pergunta e parabenizo mais uma vez a atitude e a ação dessa diretoria para manter viva a memória e a comunicação com as pessoas sindicalizadas. Eu sou professor do Departamento de Física, entrei na UFRR em 98, saí para terminar o doutorado e voltei em 2002. Eu leciono Física aqui no departamento, no curso de licenciatura, já estou há 25 anos aqui na universidade e tive a oportunidade de participar desde 98, que sou sindicalizado, e tive a oportunidade de participar da diretoria em 2005. Nessa época eu chamo a atenção para uma greve muito grande que nós tivemos. Quando eu falo muito grande, é de muita adesão. Muitas universidades, praticamente todas as universidades aderiram, e muito grande porque se estendeu muito, foram quase 112 dias de greve. E uma greve que foi no período do primeiro governo do PT, um governo alinhado com os movimentos sindicais. E aí, posteriormente, eu sempre fiquei sindicalizado, trabalhando. Teve um período que eu saí do sindicato por 6 meses, por questões pessoais, e aí eu retornei para a diretoria em 2021. Fiquei 2021 e até 2023. Nesse período eu destaco como ações, foi um período de Covid, a gente não tinha clima para fazer greve, teve todo um clima no governo Bolsonaro, mas o Covid impediu aquela greve por melhores condições de trabalho, por aumento, por reajuste de salário. E o que eu destaco de importante é localmente. Localmente nós fizemos convênio com a reitoria, onde nós doamos 1.500 kits para diagnóstico de Covid. Fizemos convênio para desenvolver ações, festas, onde envolveu toda a comunidade universitária. Assinamos muitos convênios com farmácia, com dentista, com loja de pet, e com o SESC, vários com a academia. Então, e caminhamos, lutamos com, o pessoal vai se lembrar, uma situação muito delicada que foi a nossa falida Unimed, que exigiu muito de nós enquanto diretoria. E aí, posteriormente, eu fui reeleito como presidente, parte do ano 2023, aí eu só fiquei 8 meses, aliás, 6 meses, e aí o nosso colega que está fazendo um excelente trabalho, responsável por esse programa também, Antônio, assumiu, juntamente com o Paulo, e essa diretoria que está aí hoje em 2025. Professor, como você vê o movimento à época e hoje? Existem diferenças? Quais são essas diferenças? Éder e demais pessoas, existe e muita.
Nós, enquanto movimento sindical, estamos vivendo a mesma coisa que os movimentos sociais vivem há vários e vários anos. Nós vivemos um momento onde procuramos as soluções particulares, as soluções pessoais. Então, eu resolvendo o meu dia a dia, o sentimento social que predomina hoje é esse. Eu resolvendo o meu problema diário, está tudo ok. A gente vive um momento de redes sociais, isso dificulta a mobilização das pessoas e faz com que o movimento sindical caminhe para uma situação que a gente não sabe o que fazer. A gente não consegue agregar nas assembleias, a gente não consegue chamar as pessoas para a luta, nem em confraternização, que as pessoas não precisam pagar ingresso, afinal de contas são elas que sustentam o sindicato, elas não vão. Então, essa coletividade está muito difícil, que é uma questão que eu repito, dos movimentos sociais. Lá nos anos 2000, a gente tinha um envolvimento que a gente já sentia falta do envolvimento maior, que foi da década de 90, década de 80, mas a gente tinha mais uma coalizão maior ao redor do sindicato, quando o sindicato chamava com a greve, chamava com a reunião para uma assembleia, para os congressos. A gente tinha, o que me dá muita saudade, disputa para diretoria da SESDUF. Hoje nós não temos mais. E isso é uma característica de todas as seções sindicais do país. Então, essa é a grande diferença. A mobilização está cada dia mais difícil, não só no sindicato, mas em todos os movimentos sociais. Aproveitando essa sua fala, professor, o que você falaria para um professor que acabou de entrar na universidade, né, tomou posse, acabou de entrar na universidade, você falaria para convencê-lo, como ex-presidente, que o senhor já foi, né, a se sindicalizar? Bom, a primeira coisa o primeiro argumento que eu uso é a sensação de coletividade. Vir para o sindicato é fortalecer uma coletividade de uma classe que a cada dia está mais dispersa por vários motivos, cada um recebendo recursos por um projeto que entra, procurando trabalhar em outras ações, e a gente só consegue tudo que nós conseguimos até hoje, de 1985 até agora, todos os ganhos de carreira, tanto salarial como de condições de trabalho, só conseguimos via o Sindicato Nacional. Não foi de outra maneira. Não foi que o governo se sensibilizou com a classe das universidades e deu, foi porque a gente fez greve. Então, eu uso esse argumento da coletividade em primeiro lugar. Em segundo lugar, que eu tento convencer, são as vantagens que o nosso sindicato tem. Hoje a gente tem convênio com o SESC, com loja PET, com dentista, com academias. Então, algumas vantagens pessoais que a pessoa vai ter enquanto sindicalizado. Confraternizações. Então, é dessa forma tentando sensibilizar, tanto do ponto de vista da luta, quanto do ponto de vista social, porque infelizmente é um modelo do capital de afastar essa agregação das pessoas. E a gente tem que ter outros motivos para agregar. Por exemplo, se a gente tivesse uma sede, a gente teria mais um espaço para a pessoa que está sindicalizada não ter que pagar um espaço para fazer uma festa de aniversário. Então são esses dois motivos, a coletividade e as vantagens que o sindicato traz para a pessoa, que eu uso para tentar sensibilizar as pessoas a virem, sem contar que nossas festas são muito boas mesmo. Resuma em uma só palavra o que é o sindicalismo nas universidades. Uma palavra bem objetiva: luta. Luta em relação ao nosso patrão, que é o governo,
luta em relação à nossa carreira, à qualidade de trabalho, e luta em relação a agregar, a convencer as pessoas da importância que é o nosso sindicato. Convencer as pessoas de que o sindicato é quem mantém a nossa condição de trabalho, a nossa condição de salário, que a gente sempre tem que estar fazendo greve para conquistar alguma coisa. Então, resumo em luta em todos os sentidos. Tanto luta local, para agregar as pessoas, para exigir da reitoria, das chefias de outros lugares as condições de trabalho, quanto luta nacional junto ao governo federal, que é o nosso patrão, para reajuste salarial, melhores condições de trabalho. Então, luta é a palavra que resume o movimento sindical nas universidades. E para fechar esse nosso bate-papo, como você vê o futuro da universidade pública, gratuita e de qualidade? O pessoal diz que eu sou pessimista, eu digo que sou realista. Eu não vejo com bons olhos. O sistema público de ensino no Brasil faliu e ninguém quer assumir. A gente tem uma qualidade de ensino cada vez mais precária. Em termos de número, como é que um professor de física dá conta de 270 alunos? Como é que um professor de filosofia dá conta de mais de 500 alunos? E eles têm que pegar esses alunos para completar uma carga horária exigida por lei. Então a gente tem pessoas entrando nas universidades sem saber ler. E quando eu falo saber ler, é ler e saber interpretar. Pessoas nas universidades sem saber o que é uma função seno e uma função cosseno. Sem saber o que é uma regra de 3. E a universidade tem que absorver. Então o que é que a gente tem? A gente tem as pessoas entrando com a qualidade deficitária. E por que isso? Porque o ensino público está falindo. Isso está vindo para a universidade, essa falência. O que a gente tem são números e números, e eu cito a professora Mariana quando ela fala que é um modelo neoliberal de números, de quantidade, não de qualidade. Então, a gente tem como grande concorrência as universidades particulares. A gente tem anúncio de cursos de graduação, de pós-graduação, como se estivesse vendendo sorvete. Pague R$160 por mês para um curso de pedagogia, por exemplo. Então eu vejo que a qualidade a cada dia que passa diminui e o futuro para a universidade na qualidade, na gratuidade, está cada dia mais comprometido. Precisa de muita luta para se manter o mínimo padrão exigido. Roberto, eu queria pedir para você complementar o nosso telespectador e ouvinte com as suas últimas palavras, por favor. Eu queria destacar aqui mais uma ação que nós tivemos na diretoria no período 21-23, que foi a inauguração do Centro de Memória Histórica, Documentação Histórica, encabeçado pelo professor Jaci. A gente só inaugurou. É um trabalho de 5 anos que passou por várias diretorias. Então isso foi uma coisa importante na nossa diretoria. E, como palavras finais, tentar que a gente chegue aos colegas, às pessoas sindicalizadas que nos ajudem nessa luta a conseguir aglomerar mais pessoas e fortalecer mais ainda um movimento sindical que a cada dia que passa é menos acreditado, é menos procurado, em consequência de uma conjuntura mundial que é desacreditar os movimentos sociais, onde se insere o sindicalismo. E mais uma vez parabenizar a ação dessa diretoria por esse projeto de comunicação com as pessoas sindicalizadas. Parabéns. Obrigado, professor Roberto, por esse momento. Professor Paulo. Eu também agradeço a participação do Éder, agradeço a participação do Roberto e nós vamos dar continuidade à proposta de entrevistas com os ex-presidentes. Só destacando que o nosso programa tem como objetivo trazer a temática das lutas e demandas sindicais para o ambiente universitário, ou através do YouTube, ou através do programa de rádio. Agradeço a todos e a todas e nos vemos em breve.